Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui nessa manhã gelada de segunda-feira para prosseguir o nosso estudo da teoria do crime, tá? Mas antes, eu queria te dizer uma coisa. Eu fiz um calendário aqui no quadro, até para que você possa se programar do que vai vir da nossa disciplina a partir da aula de hoje. Hoje temos aula, semana que vem, segunda semana que vem também aula, e nessa aula da semana que vem eu termino o conteúdo. O nosso conteúdo dentro desse primeiro semestre, ele vai até teoria do crime. Então na aula da semana que vem eu encerro essa parte da teoria do crime. Encerramos a matéria do semestre, tá? De 2 a 7 de junho, como eu já tinha te antecipado na aula passada, você vai me encaminhar as suas dúvidas sobre o conteúdo que foi repassado durante essas aulas que nós tivemos pelo meio virtual. Você vai encaminhar para o meu e-mail. Na sequência, no dia 8 de junho, na outra segunda-feira, eu vou fazer uma aula específica para tirar essas dúvidas, para responder essas dúvidas que vocês me mandarem. Ok? No dia seguinte, eu posto no AVA a prova e o trabalho. O trabalho é aquele que você já sabe, que eu já te disse lá quando a gente estava na aula presencial, é aquele trabalho do segundo bimestre, tá? Tanto esse trabalho quanto essa prova devem me enviados no e-mail único até dia 22 de junho. Quem quiser mandar antes, tudo bem, já vou recebendo, já vou corrigindo. Mas o prazo final, 22 de junho, tá? Uma semana depois, dia 29, eu já lanço as notas e já mando para vocês a avaliação corrigida, tá? Da mesma forma que eu fiz no bimestre passado. Encerramos com isso a nossa disciplina desse semestre. Depois tem as provas substitutivas, aí encerrou. Como você já sabe, não temos exame, tá? Agora a disciplina é semestral, tem apenas a possibilidade de você fazer aí as substitutivas e encerra, tá? Fechamos a nota com as substitutivas. Então procure se empenhar, cumprir os prazos, estudar essa matéria, fazer uma prova boa, um trabalho bem feito, que tudo vai dar certo. Tudo bem, gente? Vamos prosseguir então com o estudo da teoria do crime. Crime é fato típico, antijurídico e culpável. Vimos fato típico, vimos antijuridicidade, vamos agora ver culpabilidade, tá? Primeira coisa, gente, essa culpabilidade aqui, ela não tem absolutamente nada a ver com aquela culpa que nós estudamos lá atrás. O tal dolo e culpa, pois é, não confunda. Aquela culpa, ela faz parte do fato típico. Essa culpabilidade é o terceiro elemento do crime. O crime é fato típico, antijurídico e culpável. É essa culpabilidade, como terceiro elemento do crime, que nós vamos ver. Tem nada a ver com aquela culpa que nós estudamos lá atrás, ok? Uma outra coisa que eu te chamo a atenção. A culpabilidade, ela é tratada pela grande maioria como terceiro elemento do crime, dentro do conceito analítico de crime. Só que para alguns, e aí você vai ver Damásio, Capês e alguns outros mais, a culpabilidade não é elemento do crime, mas pressuposto de punição do agente. Para eles, crime é fato típico e antijurídico. A culpabilidade é um pressuposto para o sujeito ser punido ou não. Está entendido? São os que adotam a chamada corrente bipartida do crime. Mas nós, como eu já te disse lá no começo do curso, nós vamos adotar a teoria tripartida. Crime é fato típico, antijurídico e culpável. Então a culpabilidade, nós vamos tratar ela como elemento do crime. Está entendido isso? Ok. A culpabilidade, ela é formada por 3 elementos: imputabilidade,
potencial consciência da ilicitude, exigibilidade de conduta diversa. São os 3 elementos da culpabilidade dentro da teoria normativa pura adotada pelo nosso Código Penal brasileiro. Para facilitar, nós vamos estudar a culpabilidade de uma maneira individualizada em relação a esses 3 elementos, ok? A começar pela imputabilidade. Imputabilidade, gente, ela nada mais é do que a reunião da capacidade de entendimento com a capacidade de autodeterminação. Capacidade de entendimento, ter o conhecimento de que está fazendo coisa errada. Ter essa consciência da ilicitude do fato. E a capacidade de autodeterminação é a possibilidade, a capacidade que o sujeito tem de autodeterminar-se de acordo com esse entendimento. Tá? Pois bem, nós temos algumas causas que excluem a imputabilidade, que nós vamos chamar de causas de inimputabilidade. Nós vamos estudar essas causas e dentro de cada uma delas eu vou te explicar quais os efeitos da incidência dessas causas, tá certo? Causas de inimputabilidade. A primeira delas é a doença mental ou desenvolvimento mental completo ou retardado, incompleto ou retardado. O que é isso, gente? Para esse fim, o nosso Código Penal, ele adota o chamado sistema biopsicológico. O que é isso? Para que o sujeito seja inimputável, não basta que ele tenha uma doença mental ou um desenvolvimento mental incompleto ou retardado. É preciso que, em razão disso, você tenha um efeito. Qual é esse efeito? A supressão das capacidades. Quais capacidades? A de entendimento e autodeterminação. Então, o sistema biopsicológico é aquele que leva em consideração a causa e o efeito para chegar-se à conclusão de que o sujeito é inimputável. Em razão da doença mental ou do desenvolvimento mental incompleto ou retardado, o sujeito deve ter suprimida a capacidade de entendimento e ou a capacidade de autodeterminação. Tudo bem? Joia. Se ele tiver suprimida a capacidade de entendimento e autodeterminação, o que acontece? Ele é inimputável por doença mental. Qual é a consequência disso dentro da teoria do crime? Ele não pega pena. A ele vai ser aplicada medida de segurança. E aqui eu abro um parênteses para te dizer que, dentre as 3 causas que excluem a imputabilidade, a única que leva à aplicação de medida de segurança é essa, do doente mental. É a única que gera a chamada absolvição imprópria. A absolvição imprópria é aquela em que se reconhece a inimputabilidade mental e se aplica ao réu uma medida de segurança. Vocês já devem ter visto lá atrás que existem 2 espécies de sanções dentro do direito penal: a pena e a medida de segurança. Aquele que é inimputável por doença mental, ele não pega a pena, mas aí ele vai ser aplicada a medida de segurança. Tudo bem? Agora, pode acontecer que, em virtude da doença mental ou do desenvolvimento mental incompleto ou retardado, o sujeito não tenha suprimido as capacidades de entendimento e autodeterminação. Pode ser que ele tenha reduzido essas capacidades. Nesse caso, em que não há a supressão, a eliminação total das capacidades, nós vamos estar diante do chamado
semi-imputável. Ele parcialmente era capaz de entender o caráter ilícito do fato ou parcialmente capaz de autodeterminar-se de acordo com esse entendimento. Nesse caso, ao semi-imputável, você já deve ter visto isso lá na teoria da pena, o juiz tem duas possibilidades. Ou ele aplica a pena reduzida, de 1/3 a 2/3, ou ele aplica medida de segurança. Tá? Ao semi-imputável, então, o juiz tem essa possibilidade. Ou ele aplica um, ou ele aplica outro. Tudo bem? Ok. Tá, mas como é que eu vou saber se o sujeito tinha uma doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado? E como é que eu vou saber se isso suprimiu ou reduziu as capacidades de entendimento e autodeterminação do sujeito? Através de um exame pericial. Vai ser feito o exame de insanidade mental, onde o perito, chamado a responder alguns quesitos formulados pelo juiz e pelas partes, vai responder se o sujeito tinha ou não tinha aquela patologia e se ele tinha ou não a capacidade de entendimento e autodeterminação. Tá? É claro que o laudo do perito não vincula o juiz. Pode ser que, com base na fundamentação trazida pelo perito, as partes não se convençam das conclusões que ele tirou. Podem solicitar e o juiz determinar uma segunda perícia? Pode. Uma terceira perícia? Pode. Dentro do caso concreto, se houver razão para isso. É claro que essa questão envolve um exame técnico, não é? Só que esse exame técnico, ele deve ser fundamentado, e é com base nessas razões, nessas fundamentações, que as partes vão aferir se estão convencidas ou não daquela conclusão que foi tirada pelo perito. Tudo bem? Ok? Pois bem. Ok, então a primeira causa que leva à inimputabilidade é essa, tá? A segunda é a menoridade. Nós sabemos que no Brasil, somente o maior de 18 anos de idade, aquele que tem 18 anos de idade completo, ele vai responder criminalmente. Ele será imputável para o direito penal. Pois bem, nesse caso, o Código Penal adota o sistema biológico ou sistema etiológico. Por quê? Porque contenta-se apenas com a causa. Qual é a causa? O sujeito ter menos de 18 anos de idade. Não vai se perquirir se, em razão da idade, ele tinha ou não consciência do que ele está fazendo. Se ele tinha ou não capacidade de autodeterminação. É diferente da primeira hipótese, em que eu tinha o sistema biopsicológico. Aqui eu tenho o sistema biológico. Só é analisada a causa. Você olha a certidão de nascimento do camarada, ele tem 17 anos de idade ao tempo do fato, acabou. Ele é inimputável para o direito penal. Ele pode ser um gênio, mas se ele for menor de idade, acabou. Ele é inimputável. Sistema biológico. E aqui, gente, você deve levar em conta o momento da conduta, o momento da ação ou omissão, para poder definir se ele era ou não menor de idade ao tempo do fato. Se ele atirou na vítima tendo 17 anos, 11 meses e 29 dias, a vítima foi para a UTI e morreu 3 dias depois, quando ele já tinha completado 18 anos, ele é inimputável. Porque você não leva em conta para o tempo do crime o momento da ocorrência do resultado, mas o momento da conduta. No momento em que ele efetuou os disparos contra a vítima, ele era menor de idade. E detalhe,
Para o direito penal, vale o primeiro segundo do dia do aniversário de 18 anos. Se ele completasse os 18 anos biologicamente no dia de hoje, às 20 horas e 30 minutos, e viesse a praticar um delito agora, às 10h30 da manhã, ele é imputável para o direito penal, porque vale o primeiro segundo do dia do aniversário de 18 anos. Biologicamente, ele ainda não tem 18 anos, ele vai completar 18 anos às 8h30 da noite de hoje. Mas para o direito penal não interessa. Para o direito penal, vale o primeiro segundo do dia do aniversário de 18 anos dele. Muito cuidado com isso, tá? Ok. Mas e aí? Um menor de 15 anos de idade que está ali na esquina vendendo droga. Ele não vai ser responsabilizado pelo direito penal, certo? Certo. Mas também não vai ficar impune. Por quê? Porque ele não pratica crime, ele pratica ato infracional. Ele não vai ser processado na vara criminal, mas sim na vara da infância e juventude. Ele não pega pena, ele pega as chamadas medidas socioeducativas do artigo 112 do ECA. Prestação de serviço, reparação do dano, liberdade assistida, semi-liberdade, internação, que é a prisão do adolescente, tá? Então ele não vai ficar impune, ele vai receber uma medida com fins pedagógicos, mas também sancionatórios, em relação àquele ato infracional que ele praticou, tá? Tá, mas apenas para ilustrar, nós tivemos hoje noticiado na imprensa aí uma criança de 9 anos de idade que foi manusear lá uma espingarda do avô e acabou matando a irmãzinha. E aí, o que acontece com ele? Ele não pode responder criminalmente, não tem 18 anos. Ele vai responder por ato infracional? Não. Por quê? Porque ato infracional é reservado ao adolescente. Adolescente, segundo a sistemática do ECA, é aquele que tem entre 12 e 18 anos. Aquele que tem menos que 12 anos de idade, ele é criança. Ele não pratica ato infracional. Ele não vai ser processado perante a vara da infância e juventude. Ele não vai receber as tais medidas socioeducativas do 112 do ECA. Nesse caso, ao ato infracional praticado por criança, a lei prevê a possibilidade de aplicação das medidas protetivas do artigo 101 do ECA. Encaminhamento a tratamento psicológico, acompanhamento familiar, encaminhamento aos pais irresponsáveis, requisição de tratamento médico, psiquiátrico, enfim, abrigo em entidade, que é a medida mais restritiva para a criança nesse caso, tá? Então, criança não pratica ato infracional. Se ela incidir numa situação como essa, ela vai receber apenas as medidas protetivas do 101 do ECA, num procedimento específico instaurado lá na Promotoria da Infância e Juventude. Tá entendido? Ok? Pois bem. Causas de inimputabilidade: doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, menoridade. Terceiro, embriaguez. Embriaguez completa e involuntária. Não é qualquer embriaguez que leva à inimputabilidade. Primeira coisa que você tem que saber. Embriaguez aqui, gente, não é apenas aquela do álcool. Embriaguez aqui é álcool ou substância de efeitos análogos. Álcool, cola de sapateiro, thinner, enfim, qualquer substância que tenha efeitos análogos à embriaguez. Nesse caso, o sujeito, ele pode vir a ser
considerado inimputável se essa embriaguez for completa e involuntária. Não é qualquer embriaguez que leva à inimputabilidade. Imagina um sujeito que bebeu ontem. Foi lá num churrasco, sei lá, violou a quarentena, estava com saudade da tal da cerveja, foi lá e tomou todas. Saiu de lá, nem sabia onde estava, sabia nem o caminho de casa. E no meio do caminho ele, sei lá, encontrou uma pessoa e matou uma pessoa. Chegou hoje e tal, acordou com aquela enxaqueca danada, se deparou dentro de uma cela de prisão. Não lembra de nada. Não sabe o que ele está fazendo lá. Ele vai ser considerado inimputável? Não. Mesmo ele não lembrando de nada? Mesmo. Por quê? Porque a embriaguez dele não foi involuntária. Somente a embriaguez completa e involuntária leva à inimputabilidade. E quando que uma embriaguez é completa? Pois é, primeira coisa, nós temos 3 estágios de embriaguez. O primeiro é o estágio de excitação. É quando o indivíduo fica xarope, chato, falando besteira, falando abobrinha. Nesse estágio, a embriaguez é incompleta. Se o sujeito praticar um delito, ele vai responder criminalmente. Ele é imputável. O segundo estágio é o da depressão. Aqui é um estágio mais evoluído. Nesse estágio da depressão, a embriaguez é completa. E nós temos o estado da letargia, o tal do coma alcoólico. Aqui, a embriaguez também é completa. Então, primeiro, nós só vamos ter embriaguez completa em que é possível o reconhecimento da inimputabilidade nos estágios 2, 3. E quem é que vai nos dar essa resposta se ele estava no estágio 2 ou 3 no momento da conduta? O perito. É o perito que vai examinar a situação e vai ver se ele estava no estágio 2 ou no estágio 3 no momento que ele praticou a conduta. Verifica-se o momento da conduta. Pois bem, mas não basta que ele pratique o delito nas fases 2 e 3 da embriaguez. É preciso que essa embriaguez seja involuntária. O que é uma embriaguez involuntária? É aquela que decorre de caso fortuito ou força maior. É diferente da embriaguez voluntária. A voluntária, ela pode ser intencional, ou seja, o caboclo bebeu porque quis, ou ela pode ser culposa, o camarada se excedeu, bebeu além daquilo que ele conseguia suportar. Essa hipótese de embriaguez, tanto a intencional como a culposa, ela é embriaguez voluntária. Ela não exclui a imputabilidade, o sujeito vai responder criminalmente. Ele só não vai responder se a embriaguez for involuntária. Involuntária é aquela que decorre de caso fortuito ou força maior. Te dou um exemplo. Imagina um sujeito que trabalha numa fábrica de pinga, numa destilaria. Ele vai fazer a limpeza do tonel de cachaça, se desequilibra e cai lá dentro. Bebe, sabe lá como ele consegue sair de lá. Sai de lá, se depara com alguém e mata essa pessoa. Embriaguez involuntária. Ele não bebeu porque quis. Ele bebeu simplesmente porque caiu dentro do tonel de pinga. Se ele cometeu um delito a hora que sair de lá em razão desse estado dele, ele vai poder pedir o reconhecimento da inimputabilidade dele. Tá?
Um outro exemplo. Você, passando aí o período da quarentena, resolve sair com teus amigos de sala para comemorar. Vai lá para balada, lá na Paranaguá. Senta lá num barzinho e você do teu grupo ali é o único que não bebe. Enquanto os outros estão lá bebendo cerveja e tudo mais, você bebe um suco de morango. Teu apelido na sala é Quick, por conta disso. Aí, num determinado momento ali, você resolve sair para ir no banheiro. Os teus amigos, para te sacanear, colocam lá uma substância, lá um Boa Noite Cinderela na tua bebida. Você chega do banheiro, toma aquilo, fica doidão e comete um crime ali dentro. Você vai responder criminalmente? Não. Por quê? Porque você praticou aquele delito, se estiver no estágio da embriaguez completa, de maneira involuntária. Colocaram um negócio ali na tua bebida, você tomou, ficou loucão e cometeu um crime. E aí? Nesse tipo de situação, você tem a chamada embriaguez involuntária. Tá entendido? Só cabe a inimputabilidade se houver a embriaguez completa e involuntária. Tá certo? Joia. Existe uma teoria na doutrina chamada teoria da actio libera causa. Traduzindo para o português, teoria da ação livre na causa. O que é isso? Essa teoria é utilizada quando o sujeito se coloca num aparente estado de inimputabilidade para cometer um delito. Por exemplo, você quer matar o seu vizinho, mas você não tem coragem de matar nenhum mosquito. Só que você sabe que se você tomar uns goró, você fica valentão. E você vai, e sabendo que você vai ficar valentão, e portanto vai ter aí a valentia necessária para ir lá fazer o serviço, você vai está acabando a aula. Você vai e toma lá uma cachaça e fica valente. Aquilo te dá coragem para ir lá fazer a coisa. Você pega uma arma, vai lá e mata o seu vizinho. E aí? Você vai responder criminalmente? Ou você vai estar num estado de inimputabilidade? Pois é. A teoria da actio libera causa sustenta que, nesse tipo de situação, você deve fazer duas perguntas. Primeiro, a ação era livre na causa? Ou seja, o sujeito bebeu porque quis? Sim. Ou bebeu porque colocaram alguma coisa na bebida dele, ou porque ele caiu no tonel de cachaça? Não, ele bebeu porque quis. A ação era livre na causa. Segundo, o resultado lhe era previsível, ou seja, no momento em que ele decidiu se embriagar, ele sabia que fazendo aquilo ele ia criar coragem, ir lá e matar o vizinho? Sim. Então ele responde criminalmente. Está entendido? E detalhe, eu te disse que o estado de inimputabilidade, ele deve ser analisado no momento da conduta, no momento da prática da ação ou omissão, correto? Ok, mas na teoria da actio libera causa existe uma exceção a essa regra. Na actio libera causa, você não analisa o momento da conduta, você analisa no momento em que o sujeito quis se embriagar para praticar o delito, no momento antecedente. É uma exceção a essa regra de que a inimputabilidade deve ser observada no momento da conduta. Sim,
salvo no caso da actio libere in causa. E lembrando a você, a embriaguez pré-ordenada, que é aquela em que o sujeito se embriaga para cometer um delito, ela é inclusive uma agravante de pena. Está lá no artigo 61 do Código Penal. Tá? Agora, pode acontecer, e isso é possível, que a embriaguez do sujeito seja uma patologia, a chamada embriaguez patológica, ou seja, ele atinge um estado que aquilo virou uma doença. E por conta desse estágio avançado que ele se encontra, esse estado de coisas pode configurar, inclusive, uma doença mental ou um desenvolvimento mental incompleto ou retardado lá do artigo 26. Para fazer com que a inimputabilidade ela seja dada não em razão da embriaguez, mas em razão da inimputabilidade mental. Mas é claro, o que vai nos demonstrar isso aí é o exame pericial. Ok? Volto daqui a pouco com os dois outros elementos da culpabilidade.